Você está assistindo o Planeta Economia, com Reinaldo Caféu. Coloco meu dinheiro no cofrinho e uso a velha caderneta de poupança, ou eu tenho mais o que fazer no mercado financeiro? Você não tem conhecimento sobre isso? Aguarda só um pouquinho que você vai saber muito sobre aplicação financeira. Vamos falar de fundos multimercados. Até já! Espaço Verde Comendador, Blue Sol, Energia Solar, Grupo Mátesis, Unimed Bauru, Profit Investimentos. Bom, sem dúvida alguma, quem tem um pouquinho mais de dinheiro tem que sair da zona de conforto. E aí o touro me pergunta, o que é essa zona de conforto? Zona de conforto é você ficar fazendo as mesmas aplicações sempre achando que está ganhando dinheiro. E tem muitas alternativas. E você sabe, né, que no Brasil está tendo um fenômeno aí de queda das taxas de juros, né? A inflação sob controle, derrubando a taxa do governo, que é a taxa Selic, e isso acaba impactando nas aplicações tradicionais. Então, para você ganhar um pouquinho mais, você tem que dar uma olhadinha. E eu recebo aqui com muita alegria o Leandro Rosa, formado em administração. Você já tem a certificação de gestor, né? Hoje eu tenho certificação de gestor pela Ambima, mas ainda trabalho com assessoria de investimentos. E o Leandro foi meu aluno, trilhou uma carreira brilhante, coordenou a empresa Júnior, trabalhou em empresas de consultoria e agora é um dos dirigentes da Profit Investimentos, não é isso? Meu caro Leandro. Isso aí. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Caféu. A gente estava batendo um papo aqui. Eu fui estagiário do mestre aqui, Caféu, aqui, em 1998. Faz tempo. Nós estamos falando de 20 anos. Fica entregando a minha idade. Que está um moço Leandrão, aí eu guardo meu dinheirinho aqui e fico colocando aqui. Eu tenho, com esse trabalho que a gente faz na imprensa, né? Você acompanha também na faculdade. O que eu faço para ganhar um pouquinho mais? Encontro uma senhorinha lá. O que é melhor na poupança? E eu vejo que as pessoas têm pouco conhecimento de outros produtos, né? Para a gente não misturar muito, vamos falar um pouco dos fundos multimercados. Vamos. Como é que funciona esse tipo de fundo? Então, o ser humano, ele tem um problema que é o seguinte, e que honra primeiro pegar aqui o pouquinho, né? Ó, passa a mão no touro aqui. Ver se dá sorte. Mas o problema do ser humano é a pergunta que todo mundo faz pra gente no dia a dia. Qual o melhor investimento, né? Qual o melhor investimento? E aí eu tenho uma resposta um pouco decepcionante. Qual que é? Não existe o melhor investimento. Não existe. Você pode ir para um caminho, você pode ir de avião ou pode ir de trem, você vai chegar, mas tudo depende do caminho que você quer seguir. E nos investimentos é da mesma forma. E aí você vai ter lá fundos multimercados, fundos de ações, você tem renda fixa, você tem ouro, você tem várias coisas. E aí, qual que você investe? Qual que é a melhor solução? E aí vem o chamado fundo multimercado. Então, o multimercado nada mais é do que colocar em várias modalidades, é isso, né, Léo? Exatamente. Seria uma cesta de produtos, né? Como é difícil, por exemplo, alguém tem R$5.000, ficar diversificando, o objetivo do fundo multimercado é justamente esse. Quer dizer, você está nomeando um gestor que ele vai pegar esse dinheiro então e aplicar em várias modalidades. Ele tem uma composição de carteira, e aí que diferencia um gestor de outro, né? Quer dizer, não quer dizer que o produto multimercado vai ser idêntico em todos os fundos. Não. O que vai acontecer é que você pode selecionar os fundos de mercado, fundos multimercados que você queira que seja mais do seu perfil. Claro, né? O que você quer carregar mais conservador, que ele tenha uma posição maior em renda fixa, um pouquinho de ações. Existem fundos multimercados, por exemplo, Caféu, que fazem investimentos fora do Brasil. Perfeito, comprar papéis. Exatamente. Como que você, por exemplo, com 5 mil, você vai investir, comprar ação lá fora? Bom, você está falando dos 5 mil, então vamos lá. Valor de entrada nessa modalidade. Tem mínimo? Cada fundo, isso que é o bacana, cada fundo tem a sua maneira de atuar. Existem fundos multimercados que a partir de 5 mil, existem fundos multimercados a partir de 50 mil. Entendeu? Tudo depende aí. Existem fundos multimercados que cobram determinada taxa de administração.
O que você vai ter que fazer? Antes de investir, leia o prospecto, leia a lâmina, converse com o seu assessor, com o seu gerente, para entender melhor. Mas é aí que é importante. Nesse tipo de caso, né, diferentemente de colocar o dinheirinho aqui e tarará, precisa ter alguma orientação. Né? Não estou dizendo aqui que a pessoa tem que ter um conhecimento, mas ele tem que ter um especialista, alguém que possa dizer, olha, esse é o encaminhamento. Mas vamos lá. Normalmente, quem vai sair um pouco da zona de conforto, ele não quer arriscar muito. Então, pelo que eu estou entendendo, uma recomendação seria apostar no multimercado com esse valor na casa de R$5.000. É isso? Seria uma boa entrada. Tudo depende do perfil do investidor. Para alguns, R$5.000 é tudo que ele tem. E aí eu não sugiro. Eu acho que o ideal... Mas ele teria alternativa para entrar no multimercado com um valor menor? Sim, você conseguiria encontrar um fundo? Conseguiria? Sim, claro, conseguiria. Então, na tua plataforma você tem a partir do quê? De R$1.000? Não, no nosso lá a partir de 5.000. Mas o mercado vai oferecer valores menores. Taxa de administração varia de cada fundo. Tá, mas aí, mais ou menos, vamos lá. Estamos aqui conversando. 1% ao ano. 2% ao ano, exatamente. 1% ou 2% ao ano. E algumas vezes, alguns fundos, eles cobram um percentual sobre o lucro. Tá. Então, por exemplo, se ele excede... É o tal do carregamento ou não? É a taxa de performance. De performance, desculpa. Exatamente. Taxa de performance. O que é importante destacar? Quando você lê uma lâmina e você... Deixa eu dar um exemplo. O fundo está dando 15% ao ano. Quando ele fala que está dando 15% ao ano, já está descontado essa taxa de administração. Então, vamos lá, para ficar claro. Peguei lá R$1.000 ou R$5.000. Conversei com o especialista, ele falou, esse fundo multimercado aqui está legal. Por quê? Porque ele está 10% só em renda variável, ele tem aqui 30% em renda fixa, ele está com moeda, ou seja, é um perfil bem a sua cara. Legal. Aplica o meu dinheiro. Perfeito? Exatamente. Taxa de administração de 1%, 2%, depende do fundo. Alguns fundos vão dizer, se eu ganhar, você me passa um pouquinho. É isso. Exatamente. Mas quando ele me disser que o histórico dele para trás é de 12%, 15%, ele já me deu o líquido. Já está fora o imposto de renda. Isso que eu ia chegar agora. Sujeito àquela tabela regressiva do imposto de renda. Deixa o dinheirinho lá até 6 meses... 22,5%. Sobre o ganho de capital, hein? Cuidado. Mas tem gente que acha que é sobre o todo. Não é. Você aplicou 5.000, ganhou R$1.000, é sobre esse 1.000. Passou 6 meses até 12, 20%. Exatamente. 12 meses a 24 meses, 17,5%, depois 15%. Eu apliquei. Eu tenho que definir um prazo. O fundo, não necessariamente, claro que você dentro da sua estratégia, você fala, eu pretendo deixar, por exemplo, por 2 anos. Perfeito. Mas claro que você sentiu que o fundo não está indo bem, não era aquilo que você esperava, ou estou precisando de dinheiro, você pode pedir o resgate. E o período de resgate também é de cada fundo. Alguns fundos pagam em... Pedir hoje já devolve dinheiro amanhã. Outros em 30 dias. Isso tudo você vai consultar na lâmina, no prospecto. Ou esse sujeito da orientação. Outra coisa, tem uma carência, quer dizer, eu tenho que deixar esse dinheiro parado, aplicado por um período antes de poder sacar, ou ele tem uma liquidez imediata? Depende da regra do fundo, mas geralmente, em média, vai 30 dias, 15 dias, geralmente é o... E ele está sujeito, quando eu resgato, ao preço daquele papel no mercado, é isso? Sim. Porque ela é uma pós-fixada, né? Você não combinou a taxa. Não existe garantia. Não tem uma garantia. Então, vamos imaginar que eu apliquei, o meu horizonte era para 2 anos, mas sei lá, o mês que vem eu precisei de dinheiro, apareceu uma outra oportunidade, quero fazer uma viagem que não estava programada, eu peço o resgate. O gestor vai se desfazer daquele papel, daquela posição, sujeito à oferta e procura naquele momento. É isso? Isso aí. O que eu gosto de destacar, Cafio, e o bacana de fundo multimercado é o seguinte: quando você for, me interessei, quero saber um pouco mais, procure entender o histórico do gestor, o histórico do fundo. Por quê? É o resultado do que já aconteceu. Então, bem provável, é bem comum daquela metodologia do gestor funcionar bem. Então, agora, Mas algumas coisas, assim, olhando para trás, eu acho que você tem razão, concordo com você, porque afinal de contas
aquilo que você vem fazendo é o que dá o credenciamento. Mas também com essas mudanças, notadamente da taxa de juros, isso pode, mais para frente, não ser a mesma realidade. Né? Por isso que a pessoa tem que saber o mix que ele está aplicando. Não é isso? Exatamente. E assim, foi como você falou no começo, com taxa de juros baixas, é necessário procurar alguma coisa diferente. E o fundo multimercado ele já exatamente se encaixa por causa disso. Né? Ele pode fazer uma alocação grande em ações. Hoje o mercado brasileiro está subindo muito, a bolsa brasileira está subindo muito exatamente por causa... Os gestores estão se realocando os fundos dele. Por sinal, em ações, vamos falar no outro vídeo que a gente quer explorar aqui a nossa parceria. Então vamos só fechar a questão do multimercado. Ele tem esse nome porque acaba aplicando em vários papéis simultaneamente, então você está diversificando, você está me dizendo que o valor de entrada pode ser, dependendo do fundo. Cada fundo tem a sua característica, 5 mil, 10 mil. Uma taxa de administração negociável ou não bem negociável, mas com a característica do fundo, sujeito à tributação normal, pode ter um rendimento superior à poupança, mas eventualmente também pode ter uma queda. Exatamente. Não tem nenhuma garantia. O fundo multimercado, ele não tem uma garantia. Ele não é igual uma renda fixa que vai pagar X por mês. Não é dessa forma. Mas naquela relação que a gente entende do mundo de finanças, não há retorno sem risco. Exato. Ele estaria, então, arriscando um pouco mais para ganhar mais. Exatamente. Essa é a lógica. Pensando, quando você olha um fundo, não olhe só o retorno, olhe a volatilidade, quais são as variações que ele pode ter. Isso aí é fundamental. Eu não posso querer fazer uma viagem sem saber se o trem balança ou não. Né? Perfeito. Quando vai viajar de avião, então, a gente sabe que vai ter turbulência. Eu vou chegar mais cedo, mas posso passar mal. Pedrão, obrigado. Acho que você entendeu. Meu caro Touro vai agora aplicar em multimercado. Eu gosto dessa modalidade. Eu não tenho muito dinheiro, mas quando tem algum, eu coloco no multimercado exatamente por conta dessa diversificação. Eu conheço muitos médicos que acabam não tendo tempo para aplicar e fica sempre naquela mesma toadinha, né? Profissionais liberais, enfim, as pessoas precisam agora, né, Leandro, com essa queda dos juros, dar uma olhada, né? Bota a cara um pouquinho aí para fora, porque tem coisa melhor do que a renda fixa, né? Exatamente. E, pessoal, compensa. Dá uma pesquisada que vale a pena. Você pensando a longo prazo, realmente vai fazer a diferença. Aí, dinheirinho daqui, um dinheirinho dali, o que você quer ganhar da inflação, mas você pode ganhar muito além da inflação. Assine o nosso canal, ligue aí o sininho para receber as nossas notificações. Educação financeira também aqui no canal Planeta Economia.